Você acha que é livre, mas não é. Todos os dias você acorda, veste o uniforme invisível que te deram, repete as mesmas falas, as mesmas reações, as mesmas desculpas. Acha que está escolhendo o seu caminho, quando na verdade está apenas cumprindo uma sentença que nunca percebeu receber. E o mais assustador? Você defende essa prisão. Você protege as grades que te cercam. Você beija a mão do carcereiro. Ele não veste farda, não carrega armas, ele veste a sua própria mente. Ele usa os medos que você alimentou, as opiniões que você engoliu, as promessas que fez a si mesmo e nunca cumpriu. É com isso que ele te mantém algemado. E quando alguém tenta abrir a porta, você mesmo a fecha, porque a liberdade assusta mais do que qualquer cadeia. Sabe qual é a pior prisão que existe? Aquela onde o prisioneiro acredita que está seguro demais para sair. É quando você se convence de que é assim mesmo, que não dá para mudar, que não vale a pena tentar. É o conforto do conhecido, mesmo que o conhecido seja uma vida miserável. É o relacionamento tóxico que você defende dizendo, mas ele me ama do jeito dele. É o trabalho que te destrói e que você chama de estabilidade. É o círculo de amizades que te puxa para baixo e que você mantém por medo de ficar sozinho. Você não só aceita, você justifica. Você constrói argumentos para manter as correntes. Você se torna um advogado da sua própria escravidão mental. O estoicismo não foi criado para te dar frases bonitas de Instagram. Foi criado para te mostrar o que é inaceitável e como viver sem ser dominado por isso. Epicteto viveu como escravo, acorrentado, humilhado, mas foi livre muito antes de receber sua liberdade física, porque a prisão dele não estava nas mãos de outro homem, mas nas escolhas que ele poderia fazer com a própria mente. Você pode estar sentado no sofá da sua casa, com o celular na mão, comendo a comida que escolheu e ainda assim viver acorrentado. E talvez você esteja. A primeira pergunta que você precisa responder é simples, mas letal. Quem é o seu carcereiro? É um medo? É uma pessoa? É um hábito? É um vício? É o medo do julgamento? Ou talvez seja você mesmo? Não minta, não se esconda atrás de explicações. A honestidade radical é o início da liberdade. Você não precisa gostar da resposta, mas precisa encará-la. O problema é que a maioria prefere o anestésico da distração à dor da verdade. Prefere passar horas rolando a tela do celular do que gastar 5 minutos olhando para dentro e encarando o que realmente incomoda. Você acha que não tem tempo para mudar, mas tempo é a única coisa que você realmente tem até que ele acabe. Enquanto você lê isso, ele está acabando. Cada segundo que passa é um segundo que você entrega ao carcereiro. E ele agradece. Ele não precisa te trancar à força. Você vai por vontade própria. E por isso, quando eu te digo que você está preso, não é para te insultar, é para te provocar, para que você se sinta incomodado o bastante para começar a se mover. Se você quiser mesmo sair dessa cela, vai ter que fazer o que quase ninguém tem coragem. Parar de agradar, parar de justificar, parar de negociar com a dor. Vai ter que cortar o que dói, mesmo que isso sangre. Vai ter que abrir mão de pessoas, de lugares, de hábitos que você chama de parte de quem eu sou, mas que, na verdade, são só tijolos da parede que te cerca. Vai doer, vai ser solitário, vai parecer que você está perdendo tudo. Mas no dia que você acordar e perceber que pode respirar sem pedir permissão, nesse dia você vai entender o que é viver. E não pense que o estoicismo vai te segurar pela mão e te guiar gentilmente. Ele vai te jogar no chão, rasgar suas ilusões, te fazer olhar para cada fraqueza sua. Vai perguntar, isso que você está sentindo é inevitável ou é sua mente amplificando? Isso que você está sofrendo é real ou é a história que você inventou sobre o que aconteceu? A verdade dói, mas a mentira mata. E a mentira mais mortal é aquela que você conta para si mesmo todos os dias. Eu não estou aqui para te confortar, estou aqui para te acordar. E se você chegou até aqui, é porque parte de você já sabe que está vivendo dentro de um roteiro que não escreveu. Talvez seja a hora de rasgar essas páginas. Mas antes, me responda. Você está pronto a abrir mão de quem você pensa que é?
porque sem isso, você nunca vai ser quem realmente pode ser. Se essa mensagem já está cutucando algo dentro de você, não ignore. Aproveita agora, enquanto a sua mente ainda está quente com essa reflexão, e deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque se você me permitir, eu vou continuar te entregando verdades que muita gente tem medo de dizer. Eu sou Bordella, e até que o mundo te escute, eu estarei aqui te ensinando a escutar a si mesmo. E se além de orar, você também pudesse encontrar paz nos detalhes do dia a dia? Com a Cine Cortex, você tem acesso a mais de 10.000 filmes e séries inspiradoras, tudo em um só lugar, incluindo conteúdos da Netflix, HBO e todos os streaming. E acesso a mais de 5.000 canais ao vivo. Faça um teste de 3 horas de graça. Informando o cupom Vidas em Segredo, você terá 20% de desconto. O link está na descrição. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é não precisar fazer o que não quer. É acordar de manhã e saber que nenhuma obrigação desnecessária vai sugar sua energia. É saber que se alguém tentar te manipular, você pode simplesmente dizer não e ir embora. Mas para chegar nesse ponto é preciso cortar todos os cabos que te amarram. E a maioria deles não está no mundo lá fora, está na sua cabeça. É o medo de decepcionar os outros, é a necessidade de ser visto como boa pessoa, é a busca insaciável por aprovação, como se o valor da sua existência dependesse de aplausos invisíveis. Quando você é viciado em aprovação, cada decisão vira uma prisão em potencial. Você se censura antes mesmo de falar, se molda antes mesmo de agir, vive no estado constante de será que vão gostar de mim? E esse vício é como ferrugem, corrói lentamente até que, quando você percebe, não sobrou nada de sólido em você. O estoicismo te ensina a olhar para isso como um veneno, porque é exatamente isso. Sêneca já dizia que o homem que vive para agradar não vive para si. E se você não vive para si, você não vive para ninguém. O mundo moderno piorou isso. Redes sociais transformaram a aprovação em moeda. Você posta, espera, conta curtidas como quem conta moedas de ouro, e se não vierem, você se sente pobre, vazio, insignificante. É como se seu valor fosse renovado a cada notificação. E se ninguém te valida, você sente que está devendo algo ao mundo. Mas deixa eu te contar, o mundo não está nem aí. Ele vai te sugar até o último suspiro se você deixar. Vai te oferecer aplausos falsos enquanto rouba seu tempo, seu foco e sua paz. O estoicismo não manda você virar pedra. Ele manda você se blindar contra aquilo que não pode controlar. E adivinha? Você não controla o que as pessoas pensam. Você pode se matar de fazer o melhor possível e alguém ainda vai te criticar. Você pode se esforçar para agradar todos e ainda assim vai ter gente que te odeia por existir. Então me diga, vale a pena viver por uma plateia que nunca estará satisfeita? Ou é melhor fechar a cortina e viver para sua própria consciência? As pessoas têm medo de decepcionar, mas não percebem que, ao viver assim, estão decepcionando a única pessoa que importa, elas mesmas. Você já pensou quantas coisas deixou de fazer, quantas palavras engoliu, quantos caminhos não seguiu porque alguém poderia não aprovar? Você já imaginou a vida que teria se tivesse ignorado esses olhares e seguido o que realmente fazia sentido para você? O estoicismo é cruel nesse sentido. Ele te mostra que o arrependimento por não ter sido fiel a si mesmo dói mais do que qualquer rejeição externa. Quer um exemplo prático? Imagine que você está numa festa, cercado de gente que mal conhece. A música está alta, todos rindo, mas você está exausto. Seu corpo e sua mente pedem para ir embora, só que você fica. Sabe por quê? Porque não quer que pensem que você é antissocial. Isso é prisão. Agora, imagine outra cena. Você está nessa mesma festa, percebe que está cansado e simplesmente diz: pessoal, foi ótimo, mas eu vou indo. Você vai embora e dorme em paz. Isso é liberdade. Pequenas decisões assim definem quem está algemado e quem é dono das próprias escolhas. E eu sei, falar é fácil, mas a prática exige treino. O estoicismo é como a musculação mental, você precisa repetir, fortalecer, aplicar até que se torne automático. Comece pequeno, diga não a um convite que não quer aceitar. Fale a verdade quando algo não te agrada. Para de rir de piadas que você acha ofensivas só para se enturmar. Isso vai incomodar. Alguns vão se afastar? Ótimo! Quem se afasta porque você é verdadeiro nunca deveria estar perto.
Aos poucos, você vai notar algo poderoso. Quanto menos você depende da aprovação dos outros, mais respeito você atrai. E não é respeito forçado, é genuíno. As pessoas sentem quando você é dono de si. E sabe o que mais? Elas confiam mais em você. Porque, no fundo, todos querem estar perto de quem não se curva a qualquer vento. Isso é força, isso é presença, isso é viver de acordo com a filosofia estoica sem precisar citar um único filósofo. Mas não se engane, o mundo vai tentar te puxar de volta, vai usar culpa, medo, chantagem emocional, vai tentar te convencer de que você é egoísta por se priorizar, vai dizer que está mudado como se fosse algo ruim. É nesse momento que você precisa lembrar, viver de acordo com a sua consciência não é egoísmo, é sanidade. Se você não cuidar do seu espaço mental, outros vão ocupá-lo, e nunca para o seu benefício. E lembre-se, quando você começar a se libertar, vai sentir um silêncio estranho. A ausência da aprovação vai soar como vazio, mas é nesse vazio que você vai encontrar a sua voz. É aí que você vai perceber que nunca precisou de plateia para viver. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e rir de como foi fácil te controlar, e vai se prometer que nunca mais dará essa chave a ninguém. Você já percebeu como a vida parece ter um roteiro pré-escrito? Estudar, trabalhar, casar, ter filhos, pagar contas, se aposentar e depois desaparecer. O problema não é seguir esse caminho. O problema é nunca ter questionado se ele é realmente seu. A maior parte das pessoas está apenas atuando num papel que outros escreveram. Pais, professores, sociedade, mídia, todos contribuíram para moldar sua história. Mas quando você para e olha para dentro, percebe, talvez esse papel não te caiba. Talvez nunca tenha cabido. Só que aí você tem medo de rasgá-lo, porque sem roteiro, quem é você? O estoicismo é um convite para queimar o script e escrever o seu. Não com pressa, não para provar algo, mas para ter controle sobre a sua própria narrativa. Marco Aurélio, imperador e filósofo, governou um império inteiro e ainda assim se lembrava todos os dias de que a vida é breve demais para ser vivida no piloto automático. Ele sabia que poder, riqueza e prestígio não valem nada se a alma está algemada. E aqui está uma verdade brutal. A maioria das pessoas prefere o conforto de uma prisão conhecida ao desconforto da liberdade incerta. Se você quer sair desse ciclo, precisa aceitar que vai incomodar. A liberdade é barulhenta para quem vive em silêncio. Vão te chamar de louco, de inconsequente, de ingrato. E tudo bem, o que não é aceitável é passar a vida inteira se moldando para caber em espaços que te apertam, só porque foi assim que te ensinaram. Não existe glória em seguir um caminho que não é seu. Existe apenas desgaste. E aqui, se você está sentindo que esse vídeo está abrindo algo dentro de você, faça um favor a si mesmo. Curta e se inscreva no canal agora. Não é só para ajudar o nosso trabalho, é para garantir que você continue recebendo mensagens que vão cutucar esse desconforto necessário. Porque a cada semana, nós vamos voltar aqui para te lembrar que você não nasceu para ser espectador da própria vida. Voltando ao que importa. Você já notou que as pessoas mais inspiradoras que conhece são aquelas que, de alguma forma, quebraram o roteiro? Não seguiram o que era normal e, por isso, construíram algo único. Elas não são especiais porque nasceram com um dom, mas porque tiveram coragem de suportar a solidão e a incerteza do caminho próprio. O estoicismo chama isso de indiferença voluntária. Não se deixar abalar pelo que está fora do seu controle e seguir firme naquilo que acredita. Mas há um perigo: confundir liberdade com rebeldia vazia. Sair do roteiro não significa destruir tudo por capricho. Significa escolher com clareza e propósito o que fica e o que vai embora. Se você quer abandonar um trabalho, por exemplo, não faça isso só porque está cansado hoje. Faça porque analisou, entendeu e decidiu que seu tempo pode ser investido de forma mais valiosa. A liberdade estoica não é impulsiva, é estratégica. E essa estratégia exige disciplina. Você precisa treinar sua mente para aguentar o silêncio depois da mudança. Quando cortar certos vínculos, quando deixar certos grupos, quando começar a dizer mais não do que sim, vai sentir um eco. Vai parecer que você está sozinho.
É nesse momento que o mundo vai tentar te puxar de volta com promessas de segurança e conforto. E é aí que você precisa lembrar: conforto é a moeda com que compram sua obediência, e você já não está mais à venda. Outro ponto importante: não espere que a liberdade seja um estado permanente e imutável. Você vai ter recaídas. Vai se pegar aceitando coisas que jurou evitar. Vai se perceber dizendo sim quando queria dizer não. E tudo bem. A diferença é que agora você vai perceber. E quando perceber, vai poder corrigir. Isso já te coloca à frente de quem vive inconsciente. O estoicismo não exige perfeição. Exige vigilância. E talvez o mais libertador seja entender que você não precisa da permissão de ninguém para começar. Pode ser hoje, agora, sem alarde, sem anúncio. Apenas uma decisão interna de que a partir deste momento você vai medir suas escolhas pelo que faz sentido para você, não para a plateia. Isso vai parecer pequeno no início, mas é como soltar um nó apertado. Cada movimento abre espaço para respirar mais. E quando você começar a respirar com liberdade, vai notar algo curioso. A vida não fica mais fácil, mas fica mais sua. E isso, para quem já viveu acorrentado, vale mais do que qualquer conforto temporário que o mundo possa oferecer. Porque no final, o que realmente importa não é quanto você viveu, mas sim o quanto da sua vida foi realmente vivida por você. Imagine acordar um dia e perceber que você está no meio da vida, mas nunca a viveu de verdade. O relógio não parou, as estações mudaram, as pessoas vieram e se foram, mas você, mesmo se movendo, esteve sempre no mesmo lugar. Essa é a tragédia silenciosa de milhões de pessoas: confundir movimento com progresso. E é aqui que o estoicismo entra como um soco na mesa. Ele te obriga a encarar a verdade nua e crua. Você é o único responsável pelo que está aceitando ou recusando na sua vida. Não existe culpado externo que vai te salvar daquilo que você mesmo tolera. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito. E nós desperdiçamos de forma criativa, com distrações, com desculpas, com compromissos que não significam nada. Preencha sua agenda com o que quiser, mas se não colocar o que realmente importa, no final vai sentir aquele vazio que nem todo dinheiro, status ou aplausos do mundo conseguem preencher. A verdade, ninguém vai lutar por sua vida como você deveria lutar. E se você não levantar agora, ninguém vai levantar por você. Mas aqui está a armadilha. O mundo moderno foi construído para manter você confortável e distraído. Redes sociais, séries infinitas, notícias em excesso, tudo desenhado para que você se mantenha consumindo enquanto sua energia vital escorre pelo ralo. O estoicismo é a arte de se recusar a participar dessa farsa. É dizer não quando tudo ao redor grita sim. É manter a mente afiada num mundo que quer te embriagar com entretenimento barato. E talvez você esteja se perguntando: por onde eu começo? Comece pequeno, mas comece hoje. Escolha uma coisa que está drenando sua energia e corte pela raiz. Pode ser uma pessoa, um hábito, um pensamento. O importante é criar espaço para que o que realmente importa possa entrar. O estoicismo não é sobre transformar a vida inteira em um dia, mas sobre alinhar cada passo com seus valores mais profundos, passo a passo, sem pressa, mas sem pausa. E já que você chegou até aqui, é porque sente que precisa dessa transformação. Então, antes de continuar, faça o seguinte: curta o vídeo agora e se inscreva no canal. Não porque é um ritual de YouTube, mas porque esse simples clique é o que vai garantir que você continue recebendo esses lembretes semanais para não cair no sono coletivo. Aqui, toda semana nós vamos te provocar, te desafiar e te lembrar do que você pode ser. Voltando, entenda que a vida estoica não é fria ou sem emoção. Pelo contrário, ela é tão intensa que dispensa os excessos. É sobre sentir com profundidade o que importa e deixar o resto passar como vento. Quando você para de se apegar ao que não controla, descobre um poder que ninguém pode tirar de você: a paz inabalável. Não aquela paz frágil que se quebra ao menor sinal de caos, mas a paz sólida que continua firme, mesmo quando o mundo desaba ao redor. E no fim, tudo se resume a uma escolha. Você quer viver como espectador assistindo a vida acontecer na tela dos outros ou como protagonista, escrevendo cada capítulo com intenção?
O mundo não vai te avisar quando o último capítulo estiver próximo. O último segundo não manda convite, ele simplesmente chega. E quando chegar, você vai querer ter certeza de que cada momento foi usado da forma mais verdadeira possível. O estoicismo não é uma teoria bonita para ser citada em conversas. É um chamado à ação diária. É acordar todos os dias e escolher viver de acordo com princípios, não com impulsos. É saber que o tempo é a única moeda real que você tem e gastar cada centavo com sabedoria. Porque no final, você não vai se arrepender das vezes que disse não ao que era vazio, vai se arrepender de cada vez que disse sim por medo. Então, antes de fechar este vídeo, respire fundo e se faça essa pergunta. Se hoje fosse meu último dia, eu teria orgulho da vida que vivi até agora? Se a resposta for não, não perca mais tempo. Corte o que precisa ser cortado, escolha o que precisa ser escolhido e viva, de verdade.